Oi, tudo bom? Vamos falar hoje sobre a arbitragem. A tentativa é fazer um panorama histórico bem sintético sobre alguns elementos da arbitragem. Na Bíblia, tem um relato falando sobre o rei Salomão que deve decidir sobre um conflito. Guarde bem essa palavra para as aulas de arbitragem, quem for meu aluno, e para as aulas de perícia. Conflito. Pois bem, o conflito de duas supostas mães de uma mesma criança recém-nascida. Então elas buscam o rei Salomão, porque ele era de confiança delas, por conta da sabedoria que ele demonstrava. Então ele vai ser chamado a solucionar a questão. A história bíblica conta que ele pede uma espada para dividir a criança em duas e dar um pedaço da criança para cada uma das mães. Mas aí uma das mulheres diz que prefere que ele fique vivo, inteiro, e que seja dado para outra mulher, do que receber metade da criança morta. Aí o rei Salomão toma a decisão dele e põe fim ao conflito. Ele tem a confiança delas e ele soluciona um conflito, entregando o bebê para a mãe que preferia ficar sem ele desde que ele continuasse vivo. Temos também registros de práticas de arbitragem que vêm desde a época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, em histórias mitológicas, por exemplo. Em histórias mitológicas há o relato de Atenas, Hera e Afrodite, e que a confusão estava armada entre elas, e então Paris funcionou como o árbitro para solucionar o conflito. Os sacerdotes nos templos romanos funcionavam como árbitros. O direito romano da época de, 750 a.C., mais ou menos, eles já levavam em consideração todo um processo decisório. E ele constava em duas partes: o in iure, que era perante o juiz, e o in iuicio, que era perante um árbitro. Talvez para nós brasileiros, a arbitragem antiga mais conhecida seja a decisão proferida pelo árbitro que detinha a confiança de dois reinos que mandavam na época na coisa toda. Era Portugal e Espanha, que, vamos combinar, ainda não era realmente Espanha. Era na época chamado de Reino de Castela, cuja língua era o castelhano. O documento de arbitragem entre esses dois reinos ficou muito conhecido e a gente estuda até hoje. Recebe o nome de Tratado de Tordesilhas. O fato é o seguinte: esse tratado decidiu um conflito patrimonial. Guarde essa outra informação. A primeira foi de que a gente tinha um conflito. A segunda foi que a pessoa que botava fim nesse conflito tinha a confiança das pessoas envolvidas. E agora vem a terceira informação, é que nesse caso agora, a decisão está sendo em cima de um conflito patrimonial. Tratava da divisão das terras do mundo que talvez viesse a ser, quem sabe, brevemente descoberto. É uma galera sabida, não é? Eles estavam negociando mercados futuros, terras ainda não descobertas, terras que foram sendo descobertas para além da Europa. A ideia era ir regulando o que eles fossem achando a partir das navegações. Quanto mais fossem navegando e fossem descobrindo, mais já fossem entregando aquilo dali para seus donos, né? Desconsiderando quaisquer indivíduos que já morassem ali. A ideia era que
a partir desses tratados, você já pudesse ir regulando aquilo que fosse sendo achado. Então, houve diversos tratados e diversas bulas, que eram o nome dado para essas sentenças arbitrais, quando elas eram proferidas pelas autoridades eclesiásticas, que detinham a confiança, né, de vários reinos na época. Essas eram as formas arbitrais que existiam na época. O fato foi que a Espanha, que ainda não era muito Espanha, patrocinou Américo Vespúcio, que chegou na América Central em 1492. Daí, os espanhóis começaram a disputa para expandir aquele último acordo, o acordo que eles já tinham feito antes, aqui a bula intercoetera. Tomara que eu tenha dito certinho o nome. Daí os espanhóis começam a disputa para expandir os seus acordos, os seus últimos acordos, até que eles fecham o chamado Acordo do Tratado de Tordesilhas, que é uma arbitragem. Depois, as outras nações, que não eram nem Portugal nem Espanha, ficaram assim meio chateadas, sem vontade de cantar uma bela canção, e porque elas foram deixadas de fora dessa divisão das terras do mundo entre os dois grandes proprietários de tudo, donos da coisa toda. Eles passaram a questionar esse tratado, mas o fato é que eles começam a investir também em navegações para tentar invadir a praia dos portugueses e dos espanhóis. E aí o pau quebrou, depois acalmou, mas depois quebrou de novo. E aí eles fizeram união de reinos, aí depois eles desfizeram reinos, e em bom baianês foi um confuseiro retado, até que eles conseguiram derrogar o Tratado de Tordesilhas lá para 1640 e fizeram uma outra arbitragem para delimitar os novos limites das colônias de Portugal e agora efetivamente o reino já de Espanha. Foi o chamado Tratado de Madrid. Ele que dá as feições que temos hoje, digamos assim, no nosso país. Enquanto isso, no Brasil, que era colônia de Portugal já desde 1500, o Brasil já tem leis ligadas à arbitragem, só que não eram leis próprias, é claro, eram leis de Portugal. Então a gente já tinha a arbitragem sendo aplicada no Brasil, mas a partir de leis portuguesas. Se não se resolviam através dessa arbitragem, os conflitos, resolvia na negociação da porrada, né? A arbitragem ela é conhecida e aplicada no Brasil pelas leis de Portugal já desde 1500 e até 1824 foi através de leis portuguesas. Depois disso é que passam a ser regulamentações efetivamente brasileiras. E aí o tempo vai passando e as confusões vão acontecendo e o Brasil, que nasce na costa leste, vai crescendo em direção ao oeste. Lógico, sem GPS, sem um mapa decente, por força da mão dos bandeirantes na região sudeste do país e pelos sertanistas na região norte. A região norte que é conhecida por ser assim repleta de florestas, rios, um monte de fronteira, tudo maluca. E na época remota nós tínhamos ali confusão por conta da borracha que estava sendo extraída do látex das seringueiras, que aguçou interesses econômicos de Brasil, Colômbia, Peru, o mais puro suco de confusão, o mais puro suco de interesses econômicos, cada um querendo puxar mais parte do território para si. Aí a gente passou a ter vários
várias tentativas de solução de conflito de interesses dessas terras. Teve o acordo de Ayacucho I, teve o acordo de Ayacucho II, para tentar definir uma parte do território, para delimitar as fronteiras de forma mais equânime, e esse quebra-pau todo ficou conhecido com o nome de a questão do Acre, que só acabou mesmo se resolvendo em 1903, a partir de uma outra arbitragem, chamado de Acordo de Petrópolis. E o árbitro que ajudou a pôr fim nessas questões aí, comprou um pedaço, sabe? Todo um acordo, virou nome de praça, virou nome de rua, é o nome da capital do Acre, o chamado Barão do Rio Branco. Ele foi o árbitro que trouxe a proposta do Acordo de Petrópolis, que pôs fim a essa confusão aí e, digamos, anexou o território do Acre ao Brasil. Em 1996, a arbitragem ganhou uma lei própria no Brasil. Só que até então, a lei da arbitragem ela vinha sendo incorporada dentro do Código Civil. Então, o primeiro Código Civil é de 1916, ele passa a ter uma parte dele englobando a lei de arbitragem, e tanto nas reedições de 39 quanto nas reedições de 73, novamente a parte de arbitragem estava presente dentro do Código Civil. Só em 96, como eu disse, é que nós ganhamos uma lei, a Lei 9.307, que vem a instaurar, digamos assim, a arbitragem em uma lei em separado. A edição de 2002 do Código Civil continua referendando a arbitragem, assim também como a gente encontra referendo a ele no Código de Processo Civil, especialmente no mais recente, na edição mais recente do Código de Processo Civil, que é de 2015. Essa edição de 2015, ela acolhe a arbitragem com muita força, traz vários elementos novos, além de outras maneiras de solução de conflitos por autocomposição. E nós temos, em 2015, a Lei 13.125, que acaba também alterando a lei de arbitragem. Além disso, ela também alterou a Lei das Sociedades Anônimas, que para a contabilidade é, digamos assim, um elemento de estudo. Então, em todos esses registros aí, não só no Código Civil, no Código de Processo Civil, mas também no Código Penal e na consolidação das leis trabalhistas, na CLT, a gente tem elementos da arbitragem. Ou seja, a arbitragem ela não é só um dispositivo de solução de conflitos muito antigo, mas é também e principalmente um elemento que está amplamente sustentado dentro da legislação brasileira. Ainda tem muita controvérsia, ainda tem muita coisa para evoluir, mas é uma lei que traz, pelo menos na minha modesta opinião, a marca do bom senso para muitas das decisões. Estudar a arbitragem faz parte do universo dos contadores, principalmente daqueles ligados à área da perícia contábil. Eu espero não ter abusado muito da paciência de vocês. Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.